Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. E nesse vídeo nós estamos falando sobre homens. Sexta-feira passada falando sobre homens prudentes e vamos dar continuidade falando sobre homens em Gênesis. Isso, homens em Gênesis. Por isso, não saia daí, fica até o final desse vídeo, que no finalzinho eu quero orar por você e pela tua casa e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, comente ele, compartilhe com um amigo, com um grupo, com a família, compartilhe com pessoas, porque juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Vamos para a palavra agora? O livro é o livro de Gênesis, o capítulo é o capítulo de número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Eu vou refrisar. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Um homem. É isso que ela disse quando Caim nasceu. Por que Abel? Eu quero falar sobre isso. Por que Abel? Mas antes, temos aí logo após a saída do homem do paraíso, do jardim do Éden, quando ele sai de lá, algumas consequências por causa do seu erro começam a surgir na vida deles. Logo, porque Deus deu a sentença quando eles pecaram. E a primeira a sentir ali é a serpente. Ela foi condenada a rastejar pelo resto da sua vida sobre o seu ventre. É por isso que hoje nós vemos a serpente rastejando pelo solo. É por isso, por causa da consequência do pecado. Depois nós temos a mulher tem a consequência também, e ela vai ser multiplicada as dores de parto. As dores de parto sobre a vida da mulher, ela é multiplicada. Temos também Adão. Adão tem a consequência. Ele, para sustentar, tirar o seu sustento para a sua vida, a vida da sua família, ele teria que agora trabalhar e viver do suor do seu rosto. Também acontece algo muito interessante com a terra. Isso, algo muito interessante. A coroa que o homem tinha sobre a sua cabeça, que podemos chamar de vida eterna, ele teria uma vida eterna, porque o homem não morreria dentro do jardim do Éden, se não acontecesse aí o pecado. Então é tirada da cabeça dele e é colocado sobre a cabeça do pecado. O pecado agora anda com uma coroa dizendo que ele reina sobre tudo agora aqui na terra. E isso é tão verdade que um dos primeiros sinais que a terra sente por causa do pecado é o nascimento de espinhos, de abrolhos, porque a terra não tinha espinhos. Deus não produziu espinhos. Quando falamos de espinhos, logo falamos de sofrimento. Automaticamente, o sofrimento não é produzido por Deus. Não é produzido por Deus. Então, o sinal do pecado que está reinando sobre a face da terra é espinhos que a terra produz e abrolhos. Agora o homem vai ter que lidar com isso. Os homens que poderiam viver agora uma vida abençoada, alegre, feliz e ter uma vida eterna, Adão e Eva, e logo os seus filhos como consequência, não pode mais. É tirado deles isso. E agora o homem é limitado. Ele começa a ter limite. A sua vida tem limite. Então o homem passa a adquirir a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Logo, pecou, consequência, morte. É isso que vai falar para nós no livro de Romanos. Temos o conhecimento agora de dois homens que poderia ou teria a chance de trazer muita alegria e felicidade para os seus pais. O nome dele é Caim e o do outro é Abel. Eles poderiam trazer muita felicidade, porque a Bíblia diz que conheceu Adão, a sua mulher, Eva. O conhecer aqui está falando de relação sexual. E então conheceu Adão a Eva. E essa agora teve aí o seu primeiro filho, ou primogênito aqui fora do jardim do Éden.
E ela achou tão bom o que aconteceu com a vida dela, o nascimento de uma criança, e ela diz, tá aqui, ó, que nós vemos, o versículo de número 1 do capítulo 4, Eva está tão feliz e diz, e deu à luz a Caim, e disse ela, alcancei do Senhor um homem. Alcancei do Senhor um homem. E versículo de número 2, e deu à luz também a seu irmão Abel. Olha, aqui nós começamos a entender qual que é a diferença entre Caim e Abel. E por que Abel e não Caim? Caim é o primogênito que a sua mãe disse que alcançou do Senhor um homem. Ela achou, Deus achou graça nos olhos dela. Agora a mulher está em paz com Deus, está feliz demais, tem o seu filho. Mas quem é Caim? Caim é o tipo de homem que espera os outros tomar atitude primeiro e ele fica no aguardo. Como é que você pode falar isso? Olha, se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, poderia estar escrito assim, então teve aí Eva, o seu filho primogênito, Caim, e esse foi lavrador. Mas não está escrito assim. Quando nós pegamos o versículo de número 2, vai estar escrito dessa forma, e deu à luz ao seu irmão, que o nome dele é Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Talvez só seja uma colocação que colocou Caim como primeiro aqui, e talvez não seja isso, talvez não foi Caim, não foi Abel que tomou a primeira atitude, mas seguindo essa linha aqui, nós vamos entender que Abel toma a primeira atitude e Caim está aguardando o seu momento, aguardando tomar uma decisão. O que vou fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? Aí Abel toma atitude e diz, eu vou ser pastor de ovelha. Agora, Caim, ele está esperando os outros tomar atitude, para depois ele tomar, na verdade, homens, você mesmo, não espere pelos outros. Tome você a sua própria atitude. Ora, tome você a sua própria atitude. Tem gente que fica esperando. Irmão, você só tem que esperar em Deus. Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas as demais coisas eu tenho que tomar atitude. Agora eu pergunto, que tipo de homem você tem sido? Porque Caim é um tipo de homem que espera pelos outros para tomar a sua decisão, quando na verdade ele deveria tomar a decisão, já que ele é o primogênito. Já que ele é o primogênito, ele deveria escolher qual tipo de trabalho ele ia fazer. Lavrador, pastor de ovelha, é o que tinha na época ali, né? No começo de tudo. Mas ele não, ele espera Abel decidir se tornar pastor de ovelha, para depois ele dizer, então eu vou lavrar a terra. Já que o meu irmão vai ser pastor de ovelha, eu vou lavrar a terra. Quem é Caim? Caim é o tipo de homem que quando vai ofertar, não tem preocupação de fazer o seu melhor. Olha que interessante isso. Olha o que interessante isso. Ele não tem preocupação de pegar o melhor fruto. Ele não tem a preocupação de fazer o seu melhor quando ele vai ofertar. E não só na oferta, em tudo. E temos Caim hoje em dia, que não tem a preocupação de fazer o seu melhor. Fazer algo que... Não, você tem que fazer. Se tem que fazer, faça com perfeição. Faça com perfeição. Caim é o tipo de homem que faz as coisas pela metade. Ou, como tem um ditado por aí, que faz as coisas pelas coxas, né? Que não faz nada completo e nada perfeito. Sempre está tendo falha. Sempre está faltando alguma coisa. E você vê isso quando ele vai ofertar para Deus. Ó, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel
também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Não atentou o Senhor. Por que será que o Senhor não atentou para a oferta dele? Porque era fruto? Não. É porque ele não fez o seu melhor. Ele não fez aquilo que estava dentro das suas condições. Não. Ele falou, vou levar qualquer oferta para o Senhor. Porque quando você faz algo... Não, já parou para pensar? Que quando você quer fazer algo perfeito e você faz, você chama a atenção. Quando você capricha, pode ser o mais simples e humilde. Mas quando você capricha, você chama a atenção. Caim não conseguiu chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque ele é o tipo de homem que não tem essa preocupação. Ele oferece... Não, e depois fica bravo. Ó, Caim é o tipo de homem que não se alegra com as conquistas dos outros. E isso, em vez dele se alegrar, o que ele faz? Já que eu não tenho, você também não pode continuar com aquilo que você conquistou. Em vez dele tentar melhorar, em vez dele tentar fazer perfeito para que na próxima Deus possa aceitar, ele diz, não, já que eu não consegui e você conseguiu, você não vai poder ser feliz com isso. Vou tentar tirar de você isso. Vou tentar tirar de você essa conquista. Será que não tem homens assim? Será que não temos homens assim no mundo em que nós estamos vivendo? A primeira inveja nasce no céu, no coração de um anjo que quer subir, colocar sua cadeira até mesmo acima de Deus e tentar ser igual a Deus. E agora na terra nós temos uma pessoa por nome Caim, que é um homem que não se alegra e não está feliz com a conquista do irmão. E ele está com inveja, está com ciúmes e está irado porque o do irmão foi aceito e o dele não foi aceito. Irmão, até quando vamos continuar como Caim? Até quando vamos continuar como Caim? Por que Abel e não Caim? Já o segundo filho, chamado de Abel. Abel é o tipo de homem. Abel é aquele que não está nem aí para que os outros pensem. Se você não vai, eu vou decidir. É um homem decidido. É um homem de atitude. É um homem de atitude. É um homem que disse, eu vou ser pastor de ovelhas. Caim faz o quê? Caim não está fazendo nada. Mas eu vou fazer alguma coisa. Ele não espera para os outros decidir. Ele decide. Seja decidido. Seja como Abel, decidido. Levanta, mas fulano não está fazendo. Por que fulano não está fazendo, você não vai fazer? Não. Faça você. Faça você. Ah, mas fulano não está nem um pouco preocupado. Se preocupe você. Você não foi chamado para ser igual ao fulano, você foi chamado para ser a diferença. Afinal de contas, nós vemos o próprio Jesus dizendo isso. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Homens, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Em outras palavras, vocês estão aqui para fazer a diferença. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque você está aqui para fazer a diferença. Abel é o tipo de homem que quando vai ofertar, escolhe o melhor e tem preocupação em fazer perfeito. Ele não pegou qualquer tipo de ovelha. Ele não foi lá e falou, vai ser essa daqui mesmo. Não. Ele observou, pegou a melhor, a perfeita, e ofereceu a Deus, dizendo, se é para Deus, tem que ser perfeito. Se é para Deus, tem que ser perfeito. E ele fez o seu melhor. Deus não aceitou a oferta de Abel,
porque Abel era bonzinho? Deus não aceitou a oferta de Abel porque Abel tinha o cabelo penteado para o lado? Não, Deus não aceitou a oferta de Abel porque Abel sabia cantar muito bem. Não, Deus não aceitou a oferta de Abel por outros motivos, mas pelo simples motivo. Ele fez o seu melhor. Ele fez o seu melhor. Precisamos fazer o nosso melhor dentro do nosso casamento. Precisamos fazer o nosso melhor para os nossos filhos. Precisamos fazer o nosso melhor dentro da empresa em que trabalhamos, ou se é nossa mesmo, devemos continuar fazendo o melhor. Os outros têm que olhar para você e não achar que você é mais um. Não, tem que achar que você é diferente. Tem que ter algo na sua vida que mostra que você é diferenciado dos outros. E o que mostra isso? O que mostra isso, irmão, é aquilo que você faz com muito capricho. Faça algo, faça o seu melhor. Já tem um ditado por aí. Faça o seu melhor. Até quando você tiver condições de fazer melhor ainda. Não tenho condições, faça o seu melhor na condição que você tem. Faça o seu melhor. Abel é o tipo de homem que não mede esforços, vai para o campo se é para ajudar o próximo. Ele não mede. A Bíblia vai dizer aqui, o versículo de número 8, e falou Caim com seu irmão Abel. Agora, o que Caim falou para ele? O que Caim falou para ele? Porque tem 2 pontos e continuamos. E sucedeu que, estando ele no campo, logo dá a entender que Caim disse a Abel, vamos comigo no campo? Porque Abel era lavrador. Vamos comigo no campo? Vamos dar uma olhada na minha plantação? Vamos me ajudar, talvez? Estou precisando de uma ajuda. Vamos lá me ajudar. Só que o coração dele já estava com a maldade. Porque o Senhor tinha orientado ele. Quando ele se irou, lá no versículo de número 5, ó, irou-se Caim grandemente e descaiu o seu semblante, porque a oferta do seu irmão foi aceita e a dele não. E o Senhor então alertou a Caim e disse, por que te iraste, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Você acha que não? Mas Deus está prestando atenção nas atitudes que você está tendo, até mesmo nas suas emoções. Deus está prestando atenção, porque Deus viu que o semblante de Caim irou, aliás, caiu, e o sentimento que ele tinha era sentimento de ira. Deus viu e perguntou, por que isso está acontecendo com você? Não haverá aceitação para ti se fizeres o bem, ou se o bem fizeres. Se você tentar fazer o bem, é uma pergunta que Deus está fazendo. Ó, eu vou ler de novo. Não haverá aceitação para ti se bem fizeres. Se você mudar a sua atitude e ofertar o melhor que você pode, eu aceito a sua oferta. Eu aceito você também, o ofertante. Se você fizer o bem. Se você fizer o bem. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Ó, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves tu dominar. Dominar o quê? O desejo. O desejo. Porque irou, o semblante caiu, e logo ele começa a maquinar o mal. Mas se o bem você fizer, será aceito. Será aceito. Agora, se você não procurar praticar o bem, você vai pecar. Será que não há alerta para nós isso?
Se nós tentarmos praticar o bem, seremos aceitos diante de Deus. O Senhor vai aceitar a nossa oferta. Ele vai ter piedade de nós. Vai ter misericórdia de nós. Agora, se nós não quer praticar o bem, o pecado está na porta. O pecado não me obriga a pecar. Ele não me obriga a pecar. Ele está ali, dando a oportunidade para você pecar. A mesma coisa do bem, que está aqui, dando a oportunidade para você fazer o seu melhor. Agora, Caim não quer fazer o seu melhor. Ele se afasta diante de Deus. Com uma orientação, você tem que dominar sobre o seu desejo. Senão, o seu desejo vai te dominar. Irmão, não é pecado você irá. Ireis, mas não pequeis. Ou seja, domine sobre o seu desejo. Domine sobre a ira. Diz, não, tô irado, tô bravo. Vou orar. Vou conversar com Deus. Vou dar uma volta. Vou esfriar a cabeça. Não vou praticar aquilo que o meu coração quer que eu pratico. Vou segurar as emoções. Vou aguentar firme. Vou aguentar firme. Mas Caim vai conversar com Abel e diz, Abel, vamos pro campo? Vamos pro campo. E lá no campo, ele se levanta contra o seu irmão mais novo e tira a vida do seu irmão. Uma pergunta. Quando ele tira a vida do seu irmão, falando do sangue, o sangue desce para onde? Para onde é que vai? Não vai para a terra? Ele está sujando o seu trabalho. Por quê? Da onde vinha o sustento de Caim? Não era da terra, porque ele era lavrador? A terra não era a forma dele trabalhar? Ele trabalhava com a terra, irmão. E o que ele vai fazer? Ele vai maldiçoar. Vai derramar o sangue do seu irmão sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço. Quanta gente está pisando em cima daquilo que tem que ser bênção para você. Quanta gente está jogando maldição em cima daquilo que tem que ser bênção para você. É o seu trabalho. Então, cuidado. Cuidado. Não seja um Caim, mas seja um Abel. Seja alguém esforçado. Seja alguém com atitude. Seja alguém que escolhe o bem e quando oferta, oferte o melhor. Seja um Abel. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Eu quero orar por você nesse instante. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Vamos orar? Pai, em tua presença nós estamos. Estamos falando sobre homens prudentes. Afinal de contas, minha família em um outro nível. Então eu tenho que ser prudente para elevar o nível da minha família. Eu quero pedir agora que o Senhor possa alcançar esta pessoa, alcançar este homem e esta mulher. Trazer mudança para a vida dele e para a vida dela. Senhor, que as atitudes dele possam ser atitudes de bênção. Que as decisões sejam decisões aonde trará, Senhor, bênção sobre a sua casa. Ou em um nome de Jesus. Toma ele e toma ela pela mão direita e sustenta na destra da tua justiça. É o que eu lhe peço e assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Eu te aguardo aqui na próxima sexta-feira falando sobre homens prudentes. Afinal de contas, para minha família passar para outro nível, eu tenho que ser prudente. Então aguardo você. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com um amigo, com um grupo, com a família. Compartilhe com pessoas. Compartilhe com homens. Junto, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Deus abençoe.